Olá, bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live, começando o ano de 2024 com essa nova proposta de que todas as quartas-feiras, nesse horário cedo, de 7 horas da manhã, entre 7 e 10, mais tardar 7 e 15, começar com uma live, tá? Quem me conhece, né, eu já tô vendo que tem algumas pessoas que já me seguem aqui, que me conhecem, inclusive são meus pacientes lá da clínica. E assim, dizer para vocês que ano passado eu trouxe para cá, para as minhas redes sociais, um infoproduto. Ei, silêncio, estou em casa com as cachorras. Um infoproduto onde eu nomeei, né, da nova odontologia. E essas lives, na realidade, que eu estou levantando, que eu estou trazendo para vocês, é sobre a nova odontologia. Então, o tema que eu trouxe hoje para a gente estar conversando é o que mudou na realidade na odontologia. E por que, vamos dizer assim, que eu nomeei, digamos, essa mudança de uma nova odontologia, tá? Então eu vou fixar aqui o comentário. Enquanto vocês estão entrando, a gente está fixando, vocês podem estar escrevendo de onde que vocês são, certo? Se vocês já foram meus pacientes, se vocês são dentistas, para a gente se conhecendo um pouquinho, tá joia? Deixa eu fixar aqui esse tema. Se alguém aqui tiver algum colega dentista, parente dentista, é legal encaminhar essa live. Vai ser bem interessante. Deixa eu fixar agora. Pronto. Então, vamos lá, gente. A nova odontologia. Então, ano passado, em 2023, eu comecei a perceber e comecei a me chamar a atenção o quanto de colegas dentistas entravam aqui no meu Instagram, entram até hoje, na realidade, no meu Instagram, para tirar dúvidas, né? Na realidade, às vezes, perguntar alguma coisa sobre como que eu fiz tal post, ou então parabenizando o Reels que eu gravei, que ficou legal, que ficou diferente, ou então, Tágila, tal material tu compraste aonde? Então, eu comecei a entender, né, e comecei a perceber que tinha algumas pessoas que não estavam ainda sabendo se movimentar nesse projeto da nova odontologia, tá? Nesse momento que a odontologia e também, vamos dizer assim, qualquer outra área da saúde está vivendo, está passando. A gente sabe que a odontologia, como a medicina, né, como a biomedicina, enfim, as outras áreas da saúde, nós somos também não só prestadores de serviço na área da saúde, mas a gente vende também o nosso serviço. Como a gente não aprende isso na faculdade, na realidade é como se nós fôssemos ensinados só a oferecer o nosso serviço, mas a gente não sabe como cobrar esse serviço. Tem ficado cada vez mais difícil as pessoas se posicionarem nas redes sociais, ou então, vamos dizer assim, usarem as redes sociais ao seu favor, né? Quando eu digo a seu favor, é saber empilhar um conteúdo aqui na rede social de autoridade, onde vai ser um conteúdo magnético, vai ser um conteúdo interessante, que vai fazer com que essa pessoa que está te assistindo, ou então que parou e que olhou o teu conteúdo, se interessou pelo que você está postando e, consequentemente, começou a te seguir por algum desses motivos de você estar postando e, a partir daí, quem sabe, isso se tornar um cliente seu. Então, hoje, as redes sociais, ela vamos dizer assim, ela é uma plataforma que ela te ajuda muito a alavancar não só o teu número de seguidores, mas, consequentemente, a alavancar o teu negócio. É claro que, para isso, a gente precisa saber fazer, né? Saber se movimentar aqui nas redes sociais de uma maneira constante, de uma maneira interessante, de uma maneira, vamos dizer assim, magnética mesmo. Porque as pessoas que param aqui para ouvir o que eu estou falando são pessoas que se identificam comigo. Não só aqui nessa live, mas, consequentemente, também nos próprios conteúdos que a gente cria nas redes sociais. Quando eu falo que a odontologia mudou,
é bem nesse olhar, né? O curso, esse método da nova odontologia, eu costumo falar que eu estou passando para vocês tudo aquilo que não foi passado para mim e que na realidade não foi passado para ninguém que fez uma faculdade técnica, né? Que é a nossa faculdade, por exemplo, de odontologia, sobre essa parte de comunicação, como ter uma comunicação magnética, sobre a parte de marketing, como que a gente pode usar as redes sociais ao nosso favor, como que a gente precisa usar as redes sociais, mas também lá dentro do nosso consultório, o que a gente está entregando para o nosso paciente, a maneira como a gente também está atendendo esse paciente, conta muito para que dentro desse fluxo que a gente chama que é o caminhar do paciente, da jornada do paciente até o nosso consultório, isso na realidade seja, como é que eu posso dizer, seja congruente, né? Não adianta aquela pessoa que está aqui nas redes sociais te assistindo, gosta de você, vê que você realmente tem um conteúdo interessante, tem um conteúdo magnético, está realmente virando algum tipo de chave, melhorando, trazendo uma qualidade de vida para essa pessoa, e chega no teu consultório, tu é uma pessoa totalmente diferente. Vamos ser claro, tu é uma pessoa chata, não é uma pessoa acessível, não é uma pessoa que condiz com o que tu está oferecendo aqui. A gente costuma dizer que isso não vai fechar, né? Isso não vai dar match. Por quê? Porque aquele paciente, aquela pessoa que foi na clínica para talvez fazer um tratamento contigo, ela tá vendo que aquilo que tu tá entregando aqui nas redes sociais não é a mesma coisa que tu tá oferecendo lá no teu consultório. Então não adianta que eu nas redes sociais mostrar que eu fiz curso tal, mostrar que eu tenho um currículo tal, mostrar que eu sou especialista em tal assunto, e quando eu chegar nas redes sociais, quando eu chegar lá no consultório e o paciente marcar uma consulta comigo, eu não sei de verdade. Eu realmente aqui nas redes sociais eu estou mostrando uma coisa, falando uma coisa, mas na vida real é outra coisa. Então, quando na realidade a tua apresentação é dessa maneira, realmente as redes sociais, ou então qualquer outra plataforma de venda mesmo, de exposição, de marketing, não vai servir para ti. Porque até mesmo se tu fizer um outdoor com uma propaganda tua e aquilo ali chamar interesse de alguma pessoa que te olhou e ela for no teu consultório e você não for real ao que você tá se propondo a ser, a gente não vai fechar, né? Os pacientes não vão iniciar tratamento contigo. Então, gente, a nova odontologia, em primeiro lugar, eu falo que mudou essa nossa mentalidade. Quando eu falo a mentalidade, é porque se a gente não consegue entender que o negócio está diferente, que a maneira da gente se posicionar é uma maneira totalmente diferente de há 10, 15 anos atrás, a gente não vai virar a chave. Para a gente saber e ter resultados aqui nas redes sociais, a gente realmente precisa apertar um botão de entender que aqui a gente não vai agradar todo mundo. Imagina vocês que estão entrando aqui na rede social, quantas pessoas já entraram aqui nessa minha live, olharam o conteúdo e saíram. Isso significa dizer, então significa que eu possa pensar que, poxa, esse meu conteúdo não está agradando tal pessoa. Ou então, aquela pessoa não gostou de mim. Mas se eu for ficar só olhando para esse lugar, eu realmente não vou fazer nada, eu realmente não vou continuar o meu movimento, que eu acredito que ele seja um movimento importante para algumas pessoas. E quando eu falo importante para algumas pessoas, significa que eu sei o quanto de vidas eu consigo impactar e mudar com essa minha maneira e essa linguagem que eu estou abordando a odontologia. Quando eu falo odontologia, gente, eu estou me especificando a toda a área da saúde. Eu levantei a bandeira da odontologia por eu ser dentista e eu sei que eu posso levar junto de mim vários colegas dentistas, né? Porém, a gente sabe que os outros profissionais da área de saúde, eles também precisam entender sobre esse novo movimento, tá? Então, eu falo que o primeiro movimento, a primeira modificação é a gente não ter esse medo de desagradar, tá? Em primeiro lugar. Segundo lugar, uma mudança de mentalidade, porque quando a gente consegue mudar a nossa mentalidade, a gente consegue mudar o nosso comportamento. Se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, o nosso comportamento não vai mudar, tá? Então, a nova odontologia é você entender isso, que você tem hoje, por exemplo, uma maneira certa, vamos dizer assim, uma maneira didática mesmo, de como fazer as redes sociais gerar cliente para você. Isso, uma das maneiras é o que a gente fala, que é empilhando um conteúdo de autoridade. Doutora Tágila, como é que eu empilho um conteúdo de autoridade? Eu vou aproveitar e vou dar um exemplo, tá? Então, eu que já sou dentista há 22 anos, é claro que eu tenho um monte de casos finalizados.
Então, empilhar um conteúdo de autoridade é mostrar aqui nas redes sociais depoimento de pacientes sobre o que eles acharam do tratamento comigo na minha clínica. Colocar antes e depois. Agora a gente já sabe que a gente já pode colocar antes e depois, né? Claro que explicando toda a técnica e o que foi planejado para esse paciente. Empilhar um conteúdo de autoridade é você escolher um assunto onde realmente você é autoridade e ali começar a abordar sobre esse assunto, sobre a real dificuldade e que pode levar aquele paciente te procurar a você ser uma solucionadora do problema dele. Então, por exemplo, como eu trabalho muito com os aparelhos Invisalign, eu consegui entender qual é a dor do meu cliente. Então, eu vou fazer sempre uma interação com esse paciente que está aqui me assistindo, com esse cliente, possível cliente que está me assistindo, pensando como que eu posso resolver a dor dele. Não adianta eu falar qual é o material só da Invisalign, que a Invisalign está não sei quantos anos no mercado. Eu preciso dizer o que ele resolve. Porque na hora que eu falo qual é a solução que aquele meu aparelho gera para o paciente, eu consequentemente gero um despertar em algumas pessoas que têm interesse sobre esse assunto, né? É como a gente fala, as pessoas querem saber, sim, isso resolve o quê? E é também assim na área de saúde. Sim, doutora Tajla, esse aparelho Invisalign resolve o quê? Sim, doutora Tajla, é esse tratamento que você faz de DTM de dor facial, em alguns pacientes indicando a ozonioterapia, isso vai resolver o que na vida desse paciente? Isso vai mudar o que na vida desse paciente? Então, é esse tipo de comunicação, que é uma comunicação, vamos dizer, magnética, uma comunicação assertiva, onde eu estou empilhando conteúdos de autoridade para fazer com que esse paciente, ao momento que ele começa a me assistir, a me olhar aqui dentro dos conteúdos que eu estou oferecendo, ele começa a se identificar. Outro tipo de conteúdo que a gente não pode esquecer aqui nas redes sociais, até porque, para não ficar uma rede social chata, é, em primeiro lugar, também identificar com quem que você quer se comunicar. Então, eu, por exemplo, aqui nas minhas redes sociais, eu tenho 2 públicos que eu me comunico aqui na doutora Tajla Azevedo. Eu tenho o público final, que são meus pacientes que vão lá para a clínica fazer os procedimentos que eu ofereço aqui, que vai desde o tratamento de ortodontia, de DTM, de orofacial, ao tratamento estético, que são as lentes de contato, que são os clareamentos, tá? Ou então a outra parte de reabilitação. E também tem um conteúdo que é esse que eu estou levantando a bandeira da nova odontologia, que é um conteúdo que a gente chama para lateralidade, que é para dentistas, que é para profissional da área de saúde. Então, eu preciso ter essa comunicação onde eu consiga falar com esses 2 públicos, tá? Esse é o meu caso. Então, na hora que eu identifico esse meu público, eu vou criar conteúdo voltado a esse público. Não adianta, eu tenho a minha rede social, é para o meu cliente final, é para o meu paciente. Por que eu vou me comunicar com o meu paciente de uma maneira extremamente técnica, com uma linguagem técnica rebuscada, onde esse paciente não vai entender? Não adianta. Gente, quem gosta de entender conteúdos técnicos, vê antes e depois e abre aquela tela para ver o término do preparo, se ficou tudo perfeito, é dentista e na maioria das vezes para falar mal de dentista, né? A gente não pode se preocupar com isso, porque às vezes a gente não vai ter a melhor foto naquele dia. O paciente não estava no seu melhor momento, você não estava com uma luz excelente. Mas eu sempre falo, é melhor feito do que não feito, né? É claro que o quanto a gente puder melhorar para chegar no perfeito, no ideal, massa, tá tudo certo. Mas o que eu quero instigar em vocês que querem entrar nesse movimento da nova odontologia, que querem saber usar, por exemplo, as redes sociais para empilhar conteúdo de autoridades, poder gerar cliente para vocês, é ter essa certeza de que a gente nunca vai estar agradando 100% todos que estão aqui nos seguindo. E detalhe, também saber usar aqui as redes sociais de uma maneira mais leve. E, consequentemente, essa maneira mais leve, ela vai ficar mais magnética. Como assim? Tu imagina que aqui eu sou a doutora Tajla Azevedo, mas a doutora Tajla Azevedo, ela é mãe. A doutora Tajla Azevedo é esposa, gosta de uma qualidade de vida, faz atividade física, se alimenta de uma maneira saudável. Enfim, tem seus hobbies, tem seus prazeres. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, as pessoas também gostam de saber o que a gente também faz sem ser nessa vida de dentista.
Ah, tá bom, tá, eu já sei que você é a rainha do Invisalign, trata todo mundo bem assim, assim, assado, já tem aqui conteúdos de antes e depois, já tem inclusive conteúdos de pacientes com depoimento, falando do seu tratamento, mas agora eu quero saber quem é mais Tágila. E aí é quando a gente começa a entrar em conteúdos, vamos dizer assim, chamado de lifestyle, com muito critério e cuidado, para a gente não perder essa autoridade, tá? Começamos a criar esse conteúdo para que a gente crie cada vez mais uma proximidade, uma conexão magnética com quem está nos assistindo. Então imagina que eu com vocês aqui, se eu falasse só de conteúdo técnico, ia ficar chato. Então eu sei que, por exemplo, meu Instagram dos conteúdos que meus seguidores adoram são quando eu falo que eu estou viajando, ou então quando eu falo que eu estou, sei lá, comendo em tal restaurante, ou então descobri uma coisa legal. Então as pessoas gostam disso, né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Ah, então quer dizer que a gente vai fazer conteúdo de odontologia e não vai conectar com muitas pessoas? É verdade. A gente vai conectar com quem quem tem interesse naquele conteúdo de odontologia. Porém, a maioria das pessoas tem interesse em conteúdos genéricos, por exemplo, em saber da vida do outro. As pessoas adoram saber como é que está o casamento, como é que estão os filhos da gente. Então, são conteúdos que são leves, suaves, e isso conectam pessoas com pessoas. Então, a gente não precisa ter esse medo, esse receio. É claro que eu sempre falo para meus alunos, meus mentorados, que a gente tem que ter critérios quando a gente vai soltar conteúdos que não é específico da nossa área, né? Por que eu falo critérios? Para não ficar um negócio bagunçado aqui nas nossas redes sociais e, consequentemente, a gente não perder a nossa autoridade, tá? Então, gente, primeiro assim, eu fico muito feliz em saber que muita gente tem entrado aqui na minha rede social, a gente tem aumentado cada vez mais os números dos nossos seguidores. As pessoas, os meus colegas dentistas estão se permitindo conhecer esse método que é a nova odontologia, inclusive avisá-los, e quem quiser avisar para algum colega dentista, a gente já tem um conteúdo todo gravado em forma de vídeo, que é o nosso curso, que a gente chama de Flash New Odonto. É sobre a nova odontologia, mas de uma maneira rápida e prática, que se você comprar esse curso, que é super barato, custa só R$ 97, você consegue já imediatamente aplicar no teu consultório, aplicar aqui nas tuas redes sociais e realmente isso já mudar o teu comportamento e mudar a tua mentalidade, que eu já falei para vocês. Se a gente não acreditar e se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, a gente não tem resultado. Tá? Então, na minha bio, vocês clicam na bio, tem lá o link, e se vocês apertarem o link, lá tem o curso Flash New Odonto, só custa R$ 97, tá incrível, são 6 módulos, tá? Cada módulo tem de 20 a 30 minutos, então é super rápido, tu pode dirigir, colocar o fone, tá fazendo uma caminhada, que eu tenho uma linguagem muito clara, não é uma linguagem técnica, é uma linguagem onde qualquer profissional da área de saúde, quando comprar esse vídeo, esse curso, consegue entender e aplicar, que seja no seu consultório, que seja aqui nas suas redes sociais. Tá joia? Então, a nova odontologia é uma realidade já. A gente já tem esse curso, que é um curso gravado, que eu falei para vocês. Qualquer profissional da área de saúde pode usar. Como eu já expliquei, eu chamo de nova odontologia por eu ter uma autoridade na odontologia, por eu ser dentista. Mas a minha equipe, a gente já está pensando também na gente talvez alterar o nome, porque não só o profissional da odontologia, como de qualquer área da saúde, médicos, psicólogos, biomedicina, fisioterapeutas, farmacêuticos também podem e devem usar, porque a gente precisa aprender sim, de uma maneira assertiva, de uma maneira magnética, se comunicar, né? Não só com essa linguagem aqui verbal, mas também com uma linguagem não verbal. Então, só dando um resuminho aqui para vocês, na nova odontologia a gente conversa sobre os seguintes conteúdos. A gente fala sobre brand, a gente fala sobre mudança de mentalidade, mudança de comportamento, linguagem verbal, linguagem não verbal, a gente fala de marketing, a gente fala também sobre vendas, a gente fala sobre precificação. Quantos de nós não sabemos o quanto cobrar para aquele paciente, né? Então, tudo isso eu levanto, né? Eu converso, abordo aqui na nova odontologia
tanto em forma de mentoria individual, quanto em forma de mentoria coletiva, tá? Como no curso que eu já tenho gravado no Flash New Odonto. É claro que no Flash New Odonto é mais rápido, por isso que não é Flash, mais resumido também. Na mentoria, a gente tem algo mais específico. A mentoria, então, que é maravilhosa, que é a individual, ela é totalmente individual e específica para a tua dor, para qual dificuldade você tem, né? Qualquer profissional da área de saúde. Então, a gente vai fazer um estudo de caso para o seu caso. E aí, a gente vai solucionar o seu problema. Tá joia? Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Motivá-los cada vez mais a não se preocupar em agradar todo mundo, porque a gente não vai conseguir. Faz parte do processo a gente desagradar. Algumas pessoas não gostarem do que a gente está postando, não gostarem do que a gente está entregando, mas faz parte também do movimento, faz parte do nosso crescimento. A gente precisa entender que não vamos realmente agradar todos, tá joia? Então, essa é a primeira chave que eu quero deixar para vocês, esse primeiro pensamento, para que a gente agora, em 2024, possa realmente ter um resultado de uma maneira diferente. Tá joia? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém comentou alguma coisa aqui, queiram perguntar, fiquem à vontade. Muito obrigada a todos que entraram aqui. Vi que entraram alguns médicos, vi aqui que entrou doutora Letícia, que é uma médica super competente, que trabalha com dor, né? É neurologista. Entrou também o Matheus, Ingrid, Marcelo, Pedro, entrou Vanessa, Rayara, foi minha paciente, entrou Juliana, Paulinha Lobão, Aerodonto também, um colega meu dentista, Manuel Macedo, um colega da gente. Enfim, obrigada a todos vocês que entraram. Essa live, essa sequência de live não vai ficar salva, tá? Ela não fica salva. Na verdade, eu vou deixar essa salva. Acho que eu vou deixar essa salva para poder a gente subir ela no YouTube, tá? E aí, depois que eu subo no YouTube, a gente tira daqui do Instagram. Então, quem quiser ficar acompanhando as lives depois, eu vou encaminhar, no YouTube ela vai estar lá. No YouTube, gente, é a doutora Tágila Azevedo, só entra lá, clica, coloca o sininho, começa a ser meus seguidores, que lá vocês vão estar recebendo diariamente conteúdos também interessantes. Tá joia? Beijo pra vocês, uma quarta-feira abençoada. Daqui a pouco, já vou pra minha academia, vou treinar, depois vou pra clínica, fazer os atendimentos. E essa é a vida da doutora, e essa vida da doutora é compartilhada com vocês. Isso durante o decorrer de todo o dia. Tá joia? Beijo em vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos.